Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Oftcast. Nesse episódio a gente vai trazer um formato diferente, porque a gente sabe que muitas pessoas não gostam tanto de parar para sentar, ler um artigo, né? Acha que é um pouco maçante, um pouco cansativo. Então a nossa ideia aqui é todo mês trazer algum artigo relevante, né, para a comunidade oftalmológica de uma forma simples, direta, passando a mensagem do artigo, né, para vocês poderem se atualizar aí enquanto vocês estão no carro, enquanto vocês estão na academia. A gente sabe que isso é muito importante. Então, até peço que vocês deixem feedbacks pra gente, manda mensagem no nosso Instagram se esse tipo de conteúdo faz sentido pra gente continuar fazendo, tá? E hoje a gente separou um artigo de retina para discutir, um artigo relevante e que pode guiar aí uma conduta prática de vocês no consultório, o que é muito importante. Para discutir esse artigo, eu tenho a honra aqui de receber, não está aqui do meu lado, mas está remoto aí com a gente, o Bernardo Bar, meu xará aí, que é um colaborador da Oft Review, um dos principais responsáveis ali pelos comentários de questões do nosso banco, cara muito bacana, ele que é oftalmologista pela Universidade Federal do Paraná e especialista em retina pelo Hospital de Olhos do Paraná. Então, é um prazer te ter aqui, Bernardo, seja muito bem-vindo. O prazer é meu de estar no Oftcast, né? Ainda mais para discutir retina, que eu gosto tanto, e um tema que é relevante para o oftalmologista geral, né? Então, acho que é um artigo que pode acrescentar bastante para todos nós. Pelo menos para mim já mudou algumas coisas assim da rotina do consultório. Isso que é importante, né? Porque a gente vai trazer aqui, não são artigos assim, aquela ciência que também é relevante, mas aquela ciência que não vai interferir ou que não vai mudar a sua conduta prática. A gente quer trazer aqui temas que podem ali, que você possa aplicar amanhã no seu consultório, na sua rotina, para realmente fazer a diferença aí na oftalmologia. Bom, e o artigo que a gente trouxe, ele foi publicado esse ano de 2023 no Ophthalmology Retina, e ele tem o seguinte título, pessoal: Incidence and Risk Factors for Delayed Retinal Tears After an Acute Symptomatic Posterior Vitreous Detachment. Então, assim, quais são os fatores de risco e a incidência de roturas retinianas tardias após um DVP agudo sintomático. Então é isso que o artigo vai discutir. E a gente sabe que o descolamento de retina é uma patologia muito relevante que afeta aí 1 para 10 mil pessoas aproximadamente, e a principal causa do descolamento de retina é o DVP agudo. Muitas vezes, né, com o DVP agudo, em alguns estudos, né, essa incidência varia bastante, mas a gente pode diagnosticar a rotura já no momento dos sintomas, no momento em que o paciente começa a apresentar os sintomas de DVP agudo. Mas, em alguns estudos, né, essas roturas podem aparecer apenas tardiamente. Né, em até 8,6% dos pacientes sem rotura na apresentação, tardiamente esses pacientes podem desenvolver uma rotura. E é isso que esse estudo quis, né, estudar e quis responder. Essa foi a pergunta que esse estudo quis responder, né? Basicamente determinar qual a incidência e quais os fatores de risco para essas roturas tardias nos pacientes com DVP agudo, para que assim o follow-up desses pacientes possa ser otimizado, né? Se eu sei quais são os pacientes de risco e qual é a incidência dessas roturas tardias, eu sei como eu posso melhorar o follow-up desses pacientes para evitar um descolamento de retina. Então agora eu vou pedir para o Bernardo comentar aqui qual foi a metodologia desse trabalho, como que ele estruturou esse trabalho para tentar responder essa pergunta. Então, esse estudo ele foi feito pelo Boston Medical Center, né? E ele foi um estudo retrospectivo, observacional, e eles pegaram todos os pacientes que apresentaram descolamento de vítreo posterior, sintomático e sem roturas que apareceram no pronto atendimento deles por lá entre 2013 a 2018. Então, o que eles fizeram basicamente foi pegar os pacientes que tinham sintomas, floaters ou fotopsias, e que tinham um quadro de descolamento de vítreo posterior confirmado na oftalmoscopia, e eles começaram a acompanhar esses pacientes, viram o acompanhamento desses pacientes depois, para identificar se eles tinham rotura ou não. Depois de alguns primeiros dias, né, de avaliação. Então, basicamente, o que eles fizeram foi, eles pegaram todos os pacientes
Eles excluíram pacientes que tinham rotura no momento do diagnóstico do descolamento de vítreo posterior e excluíram os pacientes que também tinham descolamento de retina no primeiro exame, né? Além disso, todos os pacientes com cirurgia retiniana prévia foram excluídos do estudo, ou os pacientes que não tinham documentado um exame por um oftalmologista formado, né? Então, qualquer exame de residente apenas, né, foi descartado. Mas lembrando que não necessariamente o paciente tinha que ter sido avaliado por um especialista em retina. É, E eles, pode falar. eles consideraram roturas tardias, né? Qualquer rotura em ferradura ou operculada que foi diagnosticada após o primeiro dia, né? Então, se você tivesse uma rotura um dia depois, ele já era considerado como rotura tardia por estudo, né? É isso. Então, só para meio que repetir o que você já falou, mas para a galera entender. Então, todos os pacientes que tiveram DVP agudo, né, com sintomas e comprovação oftalmoscópica lá nesse centro de Boston, foram muitos pacientes que eles acompanharam e que não tinham rotura no momento da avaliação inicial, eles passaram a acompanhar para saber quantos pacientes e quais eram os fatores de risco dos pacientes que desenvolviam roturas tardias. Tá? Só que essa rotura tardia já podia ser um dia depois, né? Mas não era no momento da apresentação ali do DVP agudo. Tá? E quais foram os resultados que esse estudo trouxe? Bernardo, o que ele trouxe ali de resposta para a gente? Então, basicamente, aqui, inicialmente, né, eles selecionaram 493 olhos, que eram todos os pacientes que tinham DVP agudo que apareceram por lá nesse período. Desses olhos, uma parte foi excluído por ter bilateral. Então, nesses casos, eles acabavam escolhendo apenas um olho, eles randomizavam o paciente e apenas um olho ia para o estudo, né? Uma parte dos olhos foi excluído porque o paciente apresentava ou rotura ou descolamento de retina no momento da primeira consulta, e uma outra parte dos pacientes foi excluído porque tinha uma história de rotura prévia ou alguma história de retina anterior à primeira consulta, né? Então, no final desses 493 olhos, sobraram 389 olhos de 389 pacientes. Então, no máximo, um olho para o paciente. E, assim, é um número relevante, são vários pacientes, né, no período. A idade média desses pacientes foi de 65 anos e a gente teve quase 68% dos pacientes eram mulheres no estudo. O follow-up médio desses pacientes era de 1,8 anos. Então, é um período prolongado para esse tipo de queixa em geral. É muito porque esses pacientes, às vezes, acompanhavam em outras áreas do hospital e eles continuavam fazendo o mapeamento depois no paciente, ou viam o resultado do mapeamento depois, porque o estudo era observacional. Isso, né? que é interessante porque a maioria dos pacientes com DVP agudo, eles não são acompanhados por tanto tempo, né? Em geral, você acompanha ali até umas 6 semanas e não aconteceu nada, tá tudo bem. Era o que, né, a maioria das pessoas, né, a maioria dos oftalmologistas sempre fez. Então, esse estudo, ele teve esse cuidado de avaliar o paciente por um longo período. Mesmo sendo um estudo observacional, né, e retrospectivo, eles tinham um follow-up longo desses pacientes, porque esses pacientes acompanhavam no hospital. E isso trouxe algumas informações novas que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Interessante que desses 493 pacientes com DVP agudo, 8,7% foram excluídos por rotura no momento do diagnóstico, né, que está aí em linha com o que a literatura traz, né, de incidência, né, claro que isso varia nos estudos, mas está uma incidência aí condizente com o que a gente observa na maioria dos estudos, ali cerca de 10% dos pacientes com uma rotura no momento do DVP agudo. Bom, e agora vamos falar dessas roturas tardias, né? Quantos pacientes desenvolveram as roturas tardias e quais foram as características desses pacientes, Bernardo? Então, desses 389 olhos que foram incluídos no estudo, 20 tiveram uma rotura tardia. A mais recente, depois da primeira consulta, foi 5 dias depois, e a mais tardia foi quase 3 anos depois, 2,99 anos eles colocam. Então, a gente vê que é um período de tempo bem extenso, né? E a média desses pacientes foi aparecer uma rotura 6,5 meses depois do primeiro exame, e a mediana foi de 1,5 meses. Então, a gente vê que tem uma distribuição grande
entre meses e tempo depois do primeiro exame. E esses 20 pacientes que desenvolveram rotura, isso representa mais ou menos 7,39%. Então, olha que interessante. 8,7% dos pacientes apresentavam rotura no diagnóstico. E quase a mesma quantidade, né, 7,39%, vai apresentar rotura tardiamente. Então, você não pode negligenciar o follow-up desses pacientes com DVP agudo. Não é porque você fez um exame oftalmológico que descartou rotura ali no momento do diagnóstico que você não precisa acompanhar esse paciente. E o que é muito interessante também, Bernardo, é que só 45% dessas roturas tardias apareceram nas primeiras 6 semanas do follow-up, né? Então, aquela coisa que a gente aprende muito de mapear o paciente até as primeiras 6 semanas, que ali teriam mais um risco, a gente talvez esteja deixando passar metade dessas roturas tardias, ou um pouco mais até. Então, Isso é interessante de a gente notar que é um pouco do que o estudo vai discutir depois, né? E outra coisa muito interessante é que que 25% dos pacientes apenas, eles apresentaram sintomas novos quando eles foram diagnosticados com novas roturas, né? Então, todos os pacientes, desses 20 pacientes que tiveram roturas tardias, só 5 deles tinham floaters novos, ou aumento dos sintomas, ou fotopsias novos, que indicavam para o médico que talvez esse paciente estivesse tendo uma rotura nova. Os outros 15 ou 75% desses pacientes, eles eram assintomáticos, né? Então, talvez seja importante que a gente continue vendo esses pacientes por mais um tempo para evitar que a gente deixe passar esses pacientes assintomáticos que vão ter roturas tardias, né? Não, esse é um dado que me chamou muita atenção, talvez um dos dados que mais me chamou a atenção, porque não adianta você orientar sinais de alarme para o paciente, porque 75% dos pacientes que tiveram essas roturas tardias não tiveram uma alteração de sintomas. Então, realmente é um paciente que precisa ser acompanhado, precisa de um follow-up aí ativo da nossa parte. Daí, resumidamente, assim, dos fatores de risco que o estudo coloca é o seguinte: uma idade menor do que 60 anos, em teoria, teria um fator de risco significativo estatisticamente para ter uma rotura tardia. Então, tem um risco relativo de 2,55. Uma miopia com equivalente esférico menor do que 3, com mais do que menos 3 de dioptrias, né? Com risco relativo de 3,25, e principalmente os pacientes com degeneração tipo látice, que teve um risco relativo de 6,48. E quando foi feita a análise multivariada desses dados, só a degeneração do tipo látice que realmente teve uma relevância estatística significativa no estudo, né? Então tem que cuidar bastante com os pacientes com látice. Para ter noção dos números absolutos, dos 39 pacientes do estudo que estavam incluídos, que tinham degeneração em látice, 8 deles tiveram rotura tardia. Então, é um número bastante relevante, assim. E talvez seja um dos pacientes que a gente deve ter uma atenção especial, assim. Por mais que a gente já tenha, né? Mas talvez de prolongar mais o acompanhamento desses pacientes. Outros dados, como status cristaliniano, então o paciente afásico, pseudofásico, não mostraram relevância estatística, assim como sexo, ou avaliação por um médico especialista em retina ou não. Então, isso é uma coisa interessante também, que aparentemente, pelo estudo, não fez diferença, tanto de roturas tardias, o paciente ter sido avaliado por um retinólogo ou por um médico geral na primeira consulta, porque fica uma suspeita de que talvez algumas das roturas tenham passado pelo exame, né, na primeira avaliação. E alguns outros fatores, como raça, também não tiveram relevância. Então, basicamente, idade, miopia e degeneração tipo látice, e quando é feita análise multivariada, apenas a degeneração tipo látice nesse estudo, né? Muito legal. Então, eu vou tentar agora, né, resumir aqui tudo que o estudo trouxe, né, de informações para a gente poder tentar chegar numa conclusão, né? Então, o estudo ele mostrou que 7,39% dos pacientes com DVP agudo podem apresentar uma rotura tardia, né, uma rotura ali que não é diagnosticada no momento, né, em que o paciente chega para avaliação, no momento em que o DVP é confirmado oftalmoscopicamente, e 55% dessas roturas tardias podem acontecer após 6 semanas.
né, o que acaba por, né, ir contra a prática usual da gente examinar esse paciente até 6 semanas, né? Então, isso pode indicar uma necessidade de um follow-up mais prolongado desses pacientes. Outro detalhe importante é que 75% dos pacientes não apresentaram novos sintomas, né? Então, o paciente precisa ser acompanhado, né, com um follow-up ativo, porque muitas vezes ele não vai apresentar novos sintomas. Quanto aos fatores de risco para essas rupturas tardias, então, como o Bernardo disse, idade menor do que 60 anos, miopia menor do que 3, superior a 3 graus e principalmente degeneração látice. Então, se chegou um paciente com DVP agudo, sem rotura e látice, esse paciente tem que ser seguido de perto, porque o risco dele desenvolver uma rotura tardia é bem relevante. Esses pacientes precisam de um cuidado muito grande na hora ali da gente seguir esses pacientes, tá? Então, essa é a mensagem principal do estudo, é a importância de continuar acompanhando esse paciente com DVP agudo, sintomático, né, porque muitos médicos encerram o follow-up ali com 6 semanas e isso pode não ser uma conduta correta, porque ali um percentual relevante de pacientes pode apresentar uma ruptura tardia e se você consegue diagnosticar essa ruptura tardia, você evita um descolamento com um desfecho aí muito desfavorável para o paciente e mais uma vez a mensagem ali da degeneração látice. Viu látice, fica de olho, viu látice, acompanha esse paciente de perto. Agora, para a gente finalizar, eu queria ver se eu pedir para o Bernardo comentar quais são as limitações desse estudo, tá? Para a gente entender também quais são os pontos aí de crítica ao estudo, para depois a gente poder encerrar. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que o estudo é retrospectivo, né? Então, para começar, a gente já tem uma evidência um pouco mais fraca do que um estudo prospectivo e tal. Além disso, os pacientes nem sempre eles foram examinados pelo mesmo médico, né? Então, às vezes ele foi examinado na primeira consulta por um médico de emergência e depois ele ia consultar com o médico da catarata ou o médico da retina. Então, isso talvez interfira um pouco com a qualidade comparativa entre o primeiro exame e os outros exames, né? Outra coisa que o próprio estudo comenta é que por mais que seja rotina lá no serviço fazer introflexão escleral para todos os pacientes com descolamento de vítreo posterior, nem sempre isso estava documentado no prontuário. Então, tem coisa que não dá para ter certeza da qualidade do primeiro exame, né? Além disso, por mais que tenha 389 pacientes, né, alguns fatores de risco acabam tendo um N muito pequeno, e isso talvez interfira um pouco com a avaliação dos fatores de risco. Por exemplo, pacientes com afasia, o tamanho do estudo não é adequado para tentar avaliar a influência desse tipo de fatores. E a gente sabe que o paciente afásico, pseudofásico, talvez também tenha um risco um pouco maior de rotura, né? Agora, se isso vai fazer diferença com um N maior de pacientes, é difícil de saber, né? Algumas outras coisas que são importantes é a gente lembrar que o descolamento de vítreo posterior, às vezes, é um processo progressivo, né? E não tem uma descrição precisa de se todo o vítreo posterior do paciente estava descolado ou se existia uma parte aderida ou não. Isso não tem como saber pelo estudo. Então, pode ser que as rupturas tardias tenham acontecido por um processo progressivo de descolamento do vítreo posterior. Além disso, pode ser que no primeiro exame mesmo tenha escapado algumas rupturas. Mas por mais que isso seja uma certa limitação, por outro lado é a vida real, né, Bernardo? A gente, na vida real, acaba que quantas vezes que, na primeira vez que você faz o mapeamento do paciente, você não vê nada, daí você fala, vou dar mais uma olhada para ter certeza. Daí você vai lá e acha uma ruptura num cantinho. Ou, às vezes, uma introflexão está um pouco difícil, você tenta de novo lá e acaba achando uma ruptura pequena. Então, esse tipo de coisa é a vida real. Então, por mais que seja uma limitação, de certa forma, do estudo, para nós, do dia a dia, até talvez seja mais próximo, né? Então é isso, pessoal. A ideia desse quadro aqui é
realmente ser um episódio mais curto, mas que passe uma mensagem e que possa ajudar nas condutas de vocês. Então, a mensagem que fica é muita atenção nos pacientes com DVP agudo, que é uma queixa frequente no consultório de qualquer oftalmologista, né? Aquele paciente que queixa dos floaters, das fotopsias, o paciente com queixa de DVP agudo, porque esse paciente pode apresentar uma rotura tardia, e essa rotura tardia pode acontecer em 55% dos casos após 6 semanas de follow-up. Então, acompanhe esse paciente de perto, orientem bem esses pacientes, sobretudo se o paciente for míope, pacientes com menos de 60 anos e principalmente se você tiver encontrado um látice no exame desse paciente, beleza? Então, espero que esse artigo ajude vocês a melhorar as condutas, que possa ajudar na prática de vocês. Queria agradecer ao Bernardo pela participação e se esse tipo de conteúdo faz sentido para vocês, deixa um feedback para a gente poder estar sempre melhorando e trazendo novos conteúdos para vocês. Valeu, Bernardo, obrigado pela sua participação, um abraço. Valeu, obrigado pelo convite, abraço.